Olá, gente, boa tarde. Está só construindo o público. Daqui a pouco a gente inicia uma live, certo? Com a presença do deputado estadual Renato Roseno, que é daqui do estado do Ceará, faz parte do PSOL e faz parte também, é presidente hoje da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Ceará. Então, a gente vai começar daqui a pouco e aguarde um pouquinho e já começamos. A gente vai conversar em poucos minutos, uma conversa com o deputado estadual Renato Roseno sobre os impactos do Covid-19, aguardando chegar mais algumas pessoas que possamos dar início à nossa conversa nessa tarde. Se vocês tiverem comentários, dúvidas, que já está aí chegando, vocês podem colocar as dúvidas, comentários aqui no chat, que a gente vai responder todos, ou aqueles que derem tempo, a gente ter uma resposta nesse momento. Então, a conversa girada nessas ações da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará para poder enfrentar essa pandemia do Covid-19 aqui em nosso estado. Boa tarde, Daniel Pimenta. Já pode colocar as perguntas aí. Ainda não começou não, mas já podem colocar suas perguntas para que a gente possa ir respondendo e até anotar todas. Vocês me escutam bem, né? Me escutam bem, Daniel? A igreja está online também. Então, gente, vamos dar início à nossa live de hoje, é certo? O estado do Ceará
hoje, ele, a forma que a gente tem sobre óbitos, já passamos os 1.000 mortos dentro do estado do Ceará por conta da pandemia Covid-19, o novo coronavírus. Esses dados, eles são, para a gente, estarrecedores e muito preocupantes também. E por isso que, como MJPOB, monitoramento jovem, políticas públicas, como visão mundial, a gente tem o trabalho não somente de poder atender emergencialmente algumas pessoas que a gente consegue atender, nós, visão mundial, tem feito um trabalho hoje que tem levado assistência social, são kits de cesta básicas, tem levado material de higiene, uma ajuda providencial e necessária para algumas pessoas, mas também compreendemos que há um trabalho que precisa ser executado pelo Poder Executivo para garantir a subsistência e a existência e sobrevivência das comunidades, principalmente as comunidades mais periféricas, nesse momento de pandemia. E para falarmos sobre isso, então, a gente vai convidar aqui o deputado estadual Renato Roseno, que está conosco da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, e vai contar um pouco para a gente do contexto do Estado nesse momento. Vamos colocá-lo online aqui com a gente. Olá, oi pessoal, tudo bem, Regis? Tudo bem, estou esperando chegar aqui, Renato. Estou aqui. Pronto, agora apareceu. Porque tem um pequeno delay entre o Facebook e chegarmos às conversas. Renato, muito obrigado por ter atendido o nosso pedido, nosso chamado, para conversarmos um pouco sobre a pandemia Covid-19 dentro do estado do Ceará. Como eu tinha explicado para o pessoal, a Visão Mundial foi uma das primeiras organizações que fez um diagnóstico sobre o impacto da pandemia Covid-19 dentro da comunidade. Então, lá no início da pandemia, quando descobrimos os primeiros casos, ainda em março, nós escutamos 6 estados brasileiros, 24 cidades, 270 lideranças comunitárias sobre como a pandemia, como a comunidade estava se preparando para receber ou mitigar os impactos dela dentro dos nossos territórios. Naquela oportunidade, nós visitamos diversos lugares, né? Lugares como o Rio de Janeiro, onde a água potável era um problema, eles não tinham acesso à água. Nós perguntamos sobre saneamento básico, perguntamos sobre questões relacionadas à saúde, posto de saúde, e sobre a mesma taxa de isolamento das comunidades. E naquele período a gente fez uma escala de 1 a 5, onde 5 era o isolamento completo que estava vivendo e 1 não havia isolamento. E as comunidades que faziam isolamento, mas uma média de 2,8%, então não tinha isolamento completo. Então, nossa conversa vai girar muito em torno daquilo que tem sido feito hoje na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. E a nossa primeira pergunta é essa. Quais são as ações que a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem desenvolvido no enfrentamento à pandemia Covid-19? Em primeiro lugar, da boa tarde a todas e a todos. Quero agradecer muito ao MJPOP, a Visão Mundial, abraçar você, Regis. E a primeira palavra é de solidariedade, né? Assim, eu acho que esse talvez seja o sentimento mais importante que a gente tem que cultivar agora, né? De solidariedade com a humanidade, né? Assim, a pandemia, ela demonstra uma encruzilhada da humanidade. Não é à toa. O modo de produção baseado na destruição, no acúmulo de riqueza, na destruição do meio ambiente, né? A precarização das relações sociais, né? O acúmulo de poder e de riqueza em detrimento da condição de vida nos trouxe a essa encruzilhada, né? Então, é a primeira pandemia que as nossas gerações estão atravessando. Então, eu queria, sobretudo, falar isso, em especial para os mais jovens, né? O mundo que nos trouxe até aqui, ele precisa ser alterado profundamente. Nós precisamos alterar as bases das relações sociais. Nós precisamos colocar justiça social, respeito ao meio ambiente, né? Uma outra ordem econômica baseada não na acumulação infinita, mas sobretudo na distribuição equitativa. Acho que essa é a minha primeira palavra. E o que cabe, portanto, aos Estados, né? Aí essa é a minha segunda intervenção.
até chegar no parlamento, que é o que você colocou. Veja, o fundamentalismo de mercado, o que eu chamo de fundamentalismo de mercado? É uma certa crença, né, absurda de que o mercado, que ele seguia não pela ética e não pela preservação do meio ambiente, nem pela justiça, ele seguia pela acumulação, ele iria dar conta dos problemas humanos. Né? Essa crença ela se fortaleceu muito a partir dos anos 70, com o chamado neoliberalismo, o consenso de Washington, e entra crise e sai crise, a resposta do centro do sistema é sempre a mesma: diminuir os direitos do povo, né, os direitos sociais e humanos, e ampliar aí os ganhos de rentabilidade do capital. Chega um momento em que o Estado, somente o Estado, é ele que vai, na prática, salvar a vida das pessoas. Porque, veja, o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, ele está com imensos problemas. Agora, imagina que é ele que salva, que atende 75% da população brasileira. Portanto, é muito importante nesse momento a gente defender, né, mais investimento público, mais investimento social, né, e desprivatizar o Estado. Ao invés de privatizar o Estado, que é a grande cantilena aí dos privatistas, do povo do fundamentalismo de mercado, da necropolítica, né, nós precisamos pensar o seguinte: nós precisamos de mais hospital, mais escola, mais universidade, mais investimento para ter mais emprego, mais distribuição de renda, taxar os mais ricos e, sobretudo, permitir que as pessoas tenham mais acesso à riqueza. O que cabe ao parlamento? Minha terceira reflexão. Bom, primeiro, decretar a calamidade. Né? O governador decretou calamidade, a calamidade ela tem que ser reconhecida em decreto legislativo. Então já temos aí mais de 170 municípios hoje que decretaram calamidade no Ceará, né, dos 184, e temos o estado do Ceará também em calamidade. O que é o decreto de calamidade? É quando ao se decretar calamidade, né, o regime fiscal, ele né, inclusive o regime de compras governamentais, ele é flexibilizado para acelerar a aquisição de insumos governamentais. Por exemplo, você precisa comprar agora não sei quantos milhões de máscaras. Se você fosse fazer uma licitação normal, você ia ter que gastar aí, no mínimo, 45 dias. Né? Isso se não tivesse recurso e tal. Bom, você agora tem, com os decretos de calamidade, você pode fazer isso de maneira mais acelerada. Segundo lugar, você tem que fazer abertura de créditos especiais. Hoje mesmo foram abertos créditos especiais para, né, algumas políticas. Portanto, autorização de crédito. Terceiro, legislações específicas autorizando que o Tesouro do Estado seja gasto para determinados temas. Por exemplo, o Vale Gás, o pagamento da conta da água e o pagamento da conta da luz, né, o governador só pode fazer isso se a Assembleia autorizar, porque ele vai utilizar recursos do Tesouro do Estado, ou seja, esses 240 mil botijões, né, de gás, a água de 400 mil domicílios, a luz de outros 400 mil domicílios, né, tudo isso só pode ser realizado se for autorizado pelo parlamento. Bom, isso de maneira geral. E aí tem, obviamente, digamos assim, as proposições de parlamentares. Eu fiz muitas proposições. Eu fiz proposições, sobretudo, como você sabe, eu sou servidor do SUAS, né? Eu sou analista de políticas sociais, estou lotado no SUAS, no Sistema Único da Assistência Social. Estou afastado porque estou cumprindo a tarefa de deputado, mas eu mantenho, obviamente, como servidor público, a minha lotação lá no Ministério. Bom, por isso mesmo, eu direcionei muito das minhas energias para o tema da proteção social. Para quem? Porque tem uma camada na sociedade brasileira, em especial na sociedade cearense, que é a camada dos invisíveis. Eles não têm vínculo trabalhista, não têm carteira assinada, é a população que está nas favelas. Vamos olhar o Ceará. O Ceará tem 9 milhões de pessoas, 1 milhão são miseráveis. Né? O Ceará tem 9 milhões de pessoas, 2/3 não tem esgoto. Fortaleza tem 2,5 milhões de pessoas, 1 milhão, né? Ou seja, um contingente aí de 40%, eles estão, né, mais de 40%, estão morando em 860 comunidades absolutamente precárias. Ontem mesmo, eu estava passando ofício, tarde da noite, para o Ministério Público, para a Secretaria de Saúde e para a Habitafor, sobre a situação de uma dessas 860 comunidades precárias, que era o Raízes da Praia, lá na Praia do Futuro. Queria me solidarizar em especial, porque morreu, 84 famílias, morreu o segundo morador, e tem 3 contaminados
numa comunidade que não tem condições sanitárias e a gente está buscando. Então, eu estabeleci aí, fiz um projeto de lei, sobretudo focando em benefícios eventuais e serviços para a população mais vulnerável. Que população é essa? É essa que mora em assentamentos precários, é a população privada de liberdade, né? Nós temos que entender isso, ou seja, por exemplo, a letalidade dos privados de liberdade, quem são os privados de liberdade? Quem está no penal no socioeducativo é 4 a 5 vezes maior do que quem está fora, né? É a população moradora de rua. Você diz assim, fique em casa. E quem não tem casa para ficar, que está embaixo da marquise? Bom, eu fiz um outro projeto, que era o projeto de acolhimento institucional. Quem está nos ouvindo agora, né? Não estou analisando aqui se tem alguma pergunta, mas eu já vou colocando aqui, tentando dialogar com as pessoas. Veja, talvez às vezes tem muita coisa no Brasil que a gente não conhece. O Sistema Único da Assistência tem uma série de normativas que tinham que ser colocadas em uso agora. Dentro da normativa da assistência, tem o serviço de acolhimento para populações atingidas por calamidade. Olha como seria interessante se a gente colocasse essas legislações, né, à prova. A necessidade de você aí usar a assistência nesse momento de calamidade, o Estado inteiro está em calamidade, para acolher os mais vulneráveis. Por isso eu fiz emendas também. Por exemplo, eu fiz uma emenda ao FECOP, que é para que o recurso do FECOP, para quem não sabe o que é o FECOP é o Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Né? Ele existe aí há 20 anos. 19 anos. O Fundo de Combate à Pobreza, ele é composto, ele é mais ou menos 600 milhões de reais. Ele é composto de uma sobretaxa em cima de alguns produtos. Cigarro, bebida, né, produtos de luxo e tal, né, refrigerante. Você tem uma cobrança de 2% a mais do ICMS que vão compor lá o FECOP. Além de uma série de outras coisas, né? Luz, né, também. Então, vai FECOP. Então, consegui lá aprovar agora na semana passada que o recurso do FECOP pode pagar assistência social e segurança alimentar. Vou falar em português muito direto. Cesta básica, por exemplo. População indígena, população quilombola, idosos em acolhimento, crianças em acolhimento. Né, isso foi aprovado. Terceiro projeto, fiz um projeto agora, tem projeto que passou e que não passou. Né? Por exemplo, eu consegui, por exemplo, passar, né, que os estabelecimentos comerciais fossem multados, que fossem proibidos de abusividade e que também fossem todos obrigados, os estabelecimentos comerciais essenciais, fossem obrigados a fornecer métodos de higiene para os seus trabalhadores e para o seu público, supermercados, né, venda de alimentos e tal. Consegui aprovar essa emenda da assistência social, consegui aprovar agora a emenda também para a segurança alimentar, sobretudo de populações tradicionais, não só populações tradicionais, qualquer população vulnerável, ou seja, Visão Mundial, por exemplo, tem agora dizer, olha, o recurso do FECOP pode ser utilizado para pagamento de cesta básica para a população, está lá escrito isso, né? Isso pode ser, né, tá autorizado, né? Por exemplo, aí fiz projetos que estou lutando, eu perdi, mas estou lutando ainda por outros meios. Por exemplo, eu fiz um projeto, uma emenda, para barrar toda e qualquer reintegração de posse e despejo. Imagina uma pessoa está morando numa comunidade, agora mesmo, tinha um assentamento lá no Cariri, que estava marcado um despejo do assentamento dia 14 de maio, hoje. Né? Ainda bem que o juiz suspendeu o despejo. Então, eu fiz uma emenda, essa emenda caiu, ela não vigorou, né? A base governamental não acatou, argumentou que era matéria de direito civil, mas eu fiz agora, eu e a Cris, que você conhece, que é do Conselho Estadual de Direitos Humanos, fizemos um ofício ao presidente do Tribunal de Justiça para suspender todo e qualquer despejo. Ainda bem, os magistrados já tinham aqui a compreensão de que nada que não fosse urgente já estava suspenso. Então isso já é muito importante, porque imagina a pessoa ser despejada no meio desse caos. Quarta, eu fiz também um projeto para proteção dos trabalhadores da saúde. Veja, o Bolsonaro, cruel, injusto e violento, numa das suas MPs, ele disse que Covid não era doença ocupacional. Né? Deixa eu falar um pouquinho de direito. Assim, doença ocupacional é aquela doença advinda do trabalho. Certo? Se você contrai uma doença ocupacional, isso vai rebater, e se você morre por isso vai rebater lá no direito de pensão. Se você morre
né, o seu companheiro ou companheira vai ter o direito de pensão integral. Quando o Bolsonaro colocou isso, ainda bem que o STF barrou essa loucura. Olha só, ele é tão perverso que tinha um artigo, que era o artigo 29 dessa MP, que dizia que Covid não era doença ocupacional. Mas se você é enfermeiro, né, como é que você, portanto, está muito mais vulnerável a ter Covid do que eu? Está entendendo? Que não sou trabalhador da frente de saúde. Né? Ainda bem que o STF barrou isso. Aqui eu tinha proposto que a exemplo de Pernambuco já fez isso. Não sei se tem MJPOC em Pernambuco. Tem, né? Pernambuco já fez isso. Que trabalhadores de saúde e de segurança, policiais, por exemplo, que vierem a óbito durante o período da Covid, por Covid, que isso garanta aos seus dependentes pensão integral. Porque hoje não tem pensão integral para os dependentes dos servidores públicos, lamentavelmente. Né? Você pega um servidor que tem 30 e poucos anos, casado com alguém de 30 e poucos anos, tem 2 filhos, ele não tem mais pensão integral. Então, o que eu estou lutando é para que esses servidores da saúde, da segurança pública, da assistência social, os serviços essenciais, se porventura eles vierem a óbito por causa da Covid, que os seus dependentes tenham direito também a pensão integral. Além disso, tem uma série de debates, né? Aí eu vou para os debates políticos mais amplos. Tem um debate agora sobre o adiamento do Enem. Por exemplo, eu entrei com 2 requerimentos que foram aprovados, um ao CONSED, que é o Conselho Nacional dos Secretários de Educação, para que os secretários de educação, né, incidam sobre o MEC para o adiamento do Enem. Isso foi aprovado, é um requerimento, não é uma lei, é um requerimento. Fiz outro requerimento aprovado também, no sentido, porque, veja, eu estou aqui conversando com você, faz mais ou menos 3 horas que um gestor do município da zona rural de Saboeiro, não sei se você conhece Saboeiro, é uma cidade, né, do sul cearense, né, do Cariri cearense, que tem 15 mil habitantes. Teve um gestor de uma escola na zona rural que ele está fazendo EAD. Só que ele disse o seguinte: olha, os meus alunos não têm computador. Aí você imagina, esse aluno vai ter que fazer Enem? É injusto demais. E aí aí a gente por exemplo, esse é o debate. O debate hoje na Assembleia foi um debate quente, inclusive, né, porque eu fiz outro requerimento, foi destacado a bancada do PSL, que era os bolsonaristas, né, estão defendendo aí a manutenção do Enem. Nós estamos junto com os estudantes, entendendo que, sobretudo, os estudantes mais pobres, eles não estão em condição de fazer aula online. Veja, tem 30% das pessoas que sequer tem internet. Então, né, e os 70% que tem não tem internet de boa qualidade, não tem. É isso, é uma casa com 2 estudantes, como é que vai ser? Então é uma situação muito, muito ruim. E aí eu vou tocar no tema mais delicado, que é o tema das fake news. O Bolsonaro, né, aí, lamentavelmente, assim, uma tragédia, é um negócio assim, impressionante, né? É a desumanização. Não estou nem falando de política aqui, né? Estou falando de humanidade, né? É um homem que desdenha da morte dos outros, é um homem que não tem empatia, não tem solidariedade, sei o quê. Só que ele tem os seus filhotes aqui, né? E esses seus filhotes estão disseminando fake news, caluniando pessoas e tal. Então nós estamos num debate duro também contra a desinformação, né? Acho que isso é muito importante, né? Não veicule informação falsa, né? Isso é ruim demais, sobretudo nesse momento agora. Agora, mais do que isso, utilizar um mandato para caluniar as pessoas é um negócio terrível. Bom, então assim, eu estou me guiando muito por esse público, por essa população de rua, população das comunidades, nas periferias e tal. E tem um último ponto, aí eu vou devolver a palavra para você, porque eu falei demais, que é o da violência. Você sabe, eu sou presidente da Comissão de Direitos Humanos e sou do Comitê de Prevenção de Homicídios. Nós lá no Comitê de Homicídios, nós estamos absolutamente mobilizados pelo tema da violência. Dobrou o número de assassinatos esse ano. Dobrou. E o número de assassinatos dobrou desde a greve lá da PM, né, manteve-se muito elevado e mantém-se muito elevado agora, com um destaque, que é o da violência de gênero. Então, assim, eu sei que nós estamos falando de tudo isso, mas semana passada nós, inclusive, lançamos o nosso relatório semestral. Eu vi que você partilhou, lhe agradeço muito, né?
E lá já tem um destaque para isso, e agora nós vamos lançar, hoje ou amanhã, mais uma nota com os dados atualizados, são dados estarrecedores do número de mortes de adolescentes, que é uma tragédia. É outra epidemia, que é a epidemia da morte de adolescentes. Eu acho que colocou assim, vários assuntos que a gente tem debatido, porque a pandemia, infelizmente, nos encontrou num contexto que já não era um contexto muito fácil, já não vivíamos um tempo fácil com relação às políticas relacionadas à assistência social, ao apoio, a direitos humanos, e essas questões que colocam, o trabalho da Assembleia Legislativa, juntamente com aquilo que já foi aprovado hoje pelo governo do Estado também, né? O governo do Estado tem aprovado algumas medidas interessantes naquilo que cabe ao governo do Estado aprovar. Tem outras coisas que poderiam ser aprovadas, mas não cabe ao governo do Estado, cabe ao governo federal, né? Tem essas questões dos entes federativos que a gente precisa prestar atenção. Mas voltando à questão sobre a saúde, a gente quer voltar em educação e violência, mas sobre saúde, a gente chegou, infelizmente, de acordo com o IntegraSUS, a 1.400 óbitos por conta do novo coronavírus. E uma das perguntas que não está aparecendo aqui, porque tem outra sala no meu Facebook, foi da Maiara. A Maiara, ela tem familiares aqui no Ceará, e ela disse que está com 3 parentes que testaram já positivo. Onde é que você está vendo? Só me ensina, já que você está vendo as perguntas. Eu não estou vendo, não. Você me ensina aí. Não vai aparecer aqui, porque ela está em outra sala que está sendo organizada no Facebook, que é o meu perfil. Né? Tá sendo organizado. Mas que o Edgley pode copiar. Tá bom, manda pro meu WhatsApp que eu tento organizar aqui. Só para eu aprender. Edgley, pega as perguntas da sala, Edgley, põe aqui no chat, da Maiara, do Daniel Pimenta, que tem colocado aqui, Edinaldo. Então, ela coloca aqui que está com os 3 familiares que testaram positivo já, mas que não encontraram ajuda dentro do sistema de saúde. Não tem onde deixá-los dentro do sistema de saúde. Então, a gente entendia desse colapso. Né? Eu acho que o ministro da Saúde, Mandetta, ele falava de um colapso na área de saúde pública, que chegaria um momento onde não teríamos mais onde colocar as pessoas por conta disso. O Ceará, ele chegou nesse momento, o pico, será, da pandemia, esse colapso do sistema de saúde, e para pessoas que não conseguem um atendimento nas UPAs, existe algum outro caminho que a gente poderia seguir, ou alguma outra política que poderia ser implementada, que pudesse ajudar nesse sentido? Não, veja, tem que fazer hospital de campanha. Né? Tem 2 coisas, né? Assim, vamos lá. Maiara ou Maíra? Maiara, né? Maiara. Maiara, primeiro, o meu abraço de solidariedade. Né? São 3 familiares que estão com Covid. Bom, tem que ter atenção para todo mundo. Para isso tem que ter hospital de campanha. Por que a gente investe tanto no discurso do isolamento social? O isolamento não cura, mas ele retarda, né, a pressão sobre o sistema. Veja, o sistema de saúde no Brasil ele já estava, né, completamente estrangulado. As pessoas, a fila de procedimentos era gigantesca. Você pedia uma consulta hoje para daqui a 6 meses, né? Então, assim, você pega um sistema desse e aí vem uma pandemia em cima. E detalhe, da emenda constitucional 95 para cá, teve corte de 22 bi no SUS, ou seja, o SUS estava sendo asfixiado. Você pega o SUS, você asfixiou o SUS e agora diz, olha, agora vai lá e trata de uma pandemia. Né? Por isso que tem que ter eu estou defendendo o hospital de campanha, por exemplo. Estou defendendo agora os companheiros dos círculos populares estão defendendo o hospital de campanha lá na região do Castelão. Acho super importante. Estou defendendo o hospital de campanha para o complexo dos privados de liberdade. Estou defendendo, tem que ter hospital de campanha hoje. Né? Os hospitais de campanha eles podem ser construídos em 10, 15 dias, a depender do tamanho do hospital. Né? Por exemplo, Brasília agora fez um hospital em 15 dias. Então, assim, nós temos que pensar o seguinte, como é que a gente vai fazer mais hospital de campanha? Porque, por exemplo, para onde é que a Maiara vai? As UPAs estão lotadas. Ontem, eu estou pegando os boletins. Ontem, se você pega todos os leitos públicos e privados de UTI, só tinha 5% livre. Hoje já deve estar lotado isso. Acabou de sair no Diário Oficial
uma requisição de UTI privada. Ah, esqueci desse detalhe. Eu tinha feito, inclusive, isso. Tinha uma proposição minha já para fazer requisição de leito de fila única de leito de UTI. Hoje, eu já tomei conhecimento que o secretário de Saúde requisitou leito de UTI privado de 2 hospitais no Maracanaú. Acho isso super importante. Super importante. Não tem sim, veja, leito fila única para UTI. Porque não tem paciente privado e paciente público. Tem um paciente cidadão, detentor de direitos constitucionais de direito à saúde, né? E a gente precisa garantir isso. Então, assim, a pressão que a gente está fazendo agora, todo dia, se a Maiara quiser, pode me mandar isso. A Maiara aqui é de Fortaleza? É do Ceará? A Maiara, ela está em Apodi, no Rio Grande do Norte. Ah, tá bom. Não, tudo bem. Não, porque eu estou dizendo assim, como eu sou deputado aqui, eu poderia até oficiar. Os parentes dela moram no São Cristóvão, aqui em Fortaleza. Bom, pode mandar para a Comissão de Direitos Humanos, manda a questão, eu oficio a Secretaria de Saúde. Estou fazendo isso todo o tempo. Eu estou todo o tempo ligado, oficiando, fazendo denúncia, fazendo pedido. Manda para CDHC, Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, cdhc@al.ce.gov.br. AL, Assembleia Legislativa, .ce.ceará.gov.br. cdhc@al.ce.gov.br. Todas as denúncias que chegam para mim de falta de atendimento, de fila e tal, eu mando e coloco né, mando para as autoridades de saúde. A gente tem que pressionar. E, obviamente, estamos aí colocando também a nossa, né, o nosso esforço, o nosso reclamo para ter mais leito e mais hospital. Tem uma questão, a Maiara é do Rio Grande do Norte, eu não sei. Né, eu não sei. Mas, por exemplo, o Ceará já fez 500 leitos novos de UTI. O Ministério da Saúde não está pagando nenhum. Isso é uma vergonha. O povo do Brasil tem que saber disso. Como é que funciona isso? O Estado monta um leito, aí entra um negócio chamado habilitação. O que é habilitação? É quando o leito entra, ele é habilitado no SUS, o Ministério paga por aquele leito. Uma pessoa, né, num leito de UTI, é mais ou menos R$ 2.500 dia. R$ 2.500 dia. Ou seja, né, o Ministério ele repassa mais ou menos R$ 2.500 dia para cada leito de UTI ocupado, se o leito tiver habilitado. O Ministério da Saúde, olha, nós estamos que dia é hoje? Hoje é dia 14 de maio. Nós estamos no Ministério da Saúde, até hoje, não habilitou os 500 novos leitos do Ceará. Isso é uma vergonha. Faz 3 semanas que nenhum auxílio emergencial é pago. Faz 2 semanas que a sanção da ampliação dos auxílios emergenciais está na mesa do Bolsonaro, o Bolsonaro não sanciona. Isso o povo precisa saber destas coisas. É absurdo isso, porque isso é genocida. As pessoas estão morrendo. Morreram no Ceará nas últimas 24 horas 100 pessoas. Nada mata 100 pessoas. Assim, no começo, a violência, no pior ano dos piores anos, matava 15 pessoas por dia. A Covid está matando 100. A média no Ceará é de 50 pessoas. É um negócio absurdo. Absurdo. Então, assim, nós temos que, né, dizer a verdade para as pessoas. Esse é um grande absurdo, né? Acho que eu não sabia dessa informação que o Ministério da Saúde não tinha repassado os recursos dos leitos que foram habilitados aqui no Ceará. Então, eles não foram habilitados. Eles não foram habilitados ainda, é pior ainda, né? E não chegaram a ser habilitados ainda. Tinha uma questão que foi colocada pelo Daniel Pimenta, que é lá do Planalto Ayrton Senna, Pantanal, que ele deixou aqui, foi bem grande a pergunta, mas nem coube na nossa tela aqui, mas que era sobre esse relacionamento, como é que as comunidades se relacionam, então, com a Assembleia Legislativa, procura quem, né, para poder ver quem é esse contato direto. Ele coloca que é da União dos Moradores do Pantanal também, e o pessoal da comunidade tem feito alguns trabalhos bastante interessantes nesse sentido, de acolhimento, mas que muitos de nós que estamos nesse fronte, às vezes, eu faço parte de uma organização que me fornece todos os equipamentos de proteção para poder trabalhar. Então, eu não tenho uma preocupação de não ter os equipamentos de proteção. Mas as comunidades de Fortaleza e muitas organizações não têm esses equipamentos também de proteção
individual, que são máscaras, luvas, para poderem realizar o seu trabalho, que muitas vezes é o trabalho do governo, que não está presente, mas eles estão lá fazendo. Eu não sei se a pergunta do Daniel, né, já foi colocada, né, sobre isso, mas ele coloca também que por que não usar as estruturas prontas que já estão fechadas, né, para poder fazer hospital de campanha também. E a questão dos ciclos populares, né, o Vinaldo coloca aqui, os hospitais de campanha não foram construídos na periferia, né? Não, foi E isso precisa ser debatido também, porque o hospital precisa ser próximo, né, da periferia. O Adinaldo colocou aqui que na UPA, o Janguru Sul, não tem, melhor, tá tendo muitos casos de óbitos lá, só sai óbitos e não tem espaço para atender mais pessoas. Eu vou reler aqui a pergunta do Daniel. Acho que cortou, Daniel. Deixa eu ver se eu consigo ela completa aqui. Pronto, está aqui toda. Boa tarde, Rosena. E companheiro amigo, e amigo do meu Pantanal. Rosena, quais as ações diretas da Assembleia Legislativa nas comunidades do Estado, e em especial no meu grande Pantanal e as favelas de Fortaleza? E como se dá a ponte entre a Assembleia Legislativa e essas comunidades? Quem está procurando quem? Poderia explicar como está, se existe esse contato direto? Aí eu sou o diretor da UB, União dos Moradores do Pantanal, e estamos sós no front, sem EPIs apropriados e com poucos recursos ou nenhum recurso. Grato. Se não estiverem agindo diretamente nas comunidades, lamento, mas estarão enxugando gelo, preso nos trâmites tradicionais, que, convenhamos, não temos tempo para poder esperar 100, 200 cestas esperar não entendi bem agora, e debater sobre 100, 200 cestas básicas e kits para idosos. Então, essa era a questão que foi colocada pelo Daniel. Vamos encerrar essa parte. Ele tem toda a razão. Acho que não tem que esperar. Não tem que esperar nada, na verdade. Né? Assim, nós estamos numa situação de emergência, né? É uma situação de calamidade. Assim, de fato, não vai ter saída de gabinete. Bom, em primeiro lugar, eu já teve 2 reuniões com o governador, só para tratar de movimento de sociedade civil. Nas 2, e ontem teve uma reunião com a secretária Lia, que é a secretária de Direitos Humanos. Essas 3 eu coloquei. É necessário abrir canal para fortalecer a sociedade civil. Veja, não dá tempo de fazer edital, tem que transferir, né, de alguma forma que seja transparente, né, seja sobretudo transparente, que seja muito bem fiscalizado, recurso para isso. Assim, o companheiro está fazendo trabalho na ausência do Estado sem EPI. Né? Então nós temos que fazer isso. Qual é a minha defesa? O decreto de calamidade já permite isso, de você fazer a transferência e o convênio direto. Se tem uma entidade que está distribuindo cesta básica, atendendo as pessoas, precisa, portanto, de fazer a gente precisa fazer esse aporte. Segundo ponto, acho que é muito importante ele utilizar as comissões, né, do parlamento. A Comissão de Direitos Humanos está recebendo todo dia, por todos os canais, WhatsApp, sobretudo e-mail, a gente recebe todo dia, né, denúncia e encaminha. Né? Então, assim, é muito importante que a comunidade... Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito concreto. Esse exemplo que chegou de Saboeiro. O professor lá de Saboeiro escreve no meu Facebook, relata qual é a situação, aí eu pego, transformo isso, pressiono, a gente tenta incidir. Aí, é assim que a gente tem feito cotidianamente. Essa questão de Mauriti, mesma coisa. Os advogados lá do assentamento entraram em contato, a gente mandou para o Tribunal de Justiça. Ou seja, nós tentamos, né, fortalecer quem está, sobretudo, né, como ele falou, diretamente nos territórios. E eu estou buscando, em especial, fazer essa defesa da transferência de recursos para as entidades para que elas possam fazer trabalhos diretos. Isso é super importante pela capilaridade. Quem é que chega no Planalto Ayrton Senna, né, no antigo Pantanal? É quem já está lá. É quem já está lá morando, vivendo, que conhece todo mundo, que já tem a associação, que já tem convênio e tal. Nós precisamos fazer aporte lá. Eu estou defendendo isso.
sem burocracia, inclusive. A gente tem muitas questões de saúde, né? Ainda o pessoal coloca, porque esse é um dos grandes temores, né? Esse cuidado com a saúde. Então, eu acho que, resumindo essa parte da saúde, a gente pode pegar todas essas denúncias e enviar à Comissão de Direitos Humanos. Vai aparecer o endereço aqui a pouco, cdhc@al.ce.gov.br, que serão respondidas, serão acolhidas, na verdade, né, para a Comissão de Direitos Humanos e tentar encaminhar, certo? A gente está acompanhando, tivemos muito tempo, na verdade, no tema da saúde, mas outras questões também sobre a educação se colocou, que chamam a atenção, na verdade, o pessoal tem colocado aqui também, sobre a dificuldade de ter o estudo online. A gente está agora com o MetroPob, com campanha nacional para a educação, Renato, também incidindo politicamente para que caia uma emenda chamada Emenda 26 da medida provisória 934 de 2020, certo? Não sei se você tem conhecimento dessa medida. Sim, eu li a nota técnica da campanha. Então, a gente está... Salomão Ximenes, que é do Ceará, inclusive participou, ele me mandou. Ótimo, é da campanha. Então, essa emenda ela é muito grave, porque ela tira a responsabilidade do Estado da educação escolar e coloca a responsabilidade da chamada educação domiciliar para as famílias. Isso não é bom, porque as famílias não têm condições de fazerem isso também. Isso é responsabilidade do Estado, fornecer educação. E aí entra a questão do Enem também, que a gente tem trabalhado também, porque o Enem seja adiado, pedido aos deputados que incidam politicamente, juntamente com a educação, porque esse Enem seja realizado em outro período, quem vai ser prejudicado? A campanha que o Ministério da Educação fez na televisão, ela foi horrível, na verdade, né? Ela traz uma ideia de uma classe de estudantes que tem acesso às melhores tecnologias da educação. E isso, na verdade, a periferia, na verdade, quem como tem um computador, um celular para poder estudar. Eu não sei como é que está a educação online, alguma medida da Assembleia sobre essa ensino à distância aqui no Ceará. Você poderia comentar algo com relação a isso? Olha, a Assembleia não editou uma provisão específica. Eu tenho uma posição muito crítica. Veja, eu lido com o tema de internet há muito tempo e sei que nós não temos banda larga de boa qualidade. A gente nem tem acesso e nem tem os equipamentos. Eu não vou mostrar aqui, eu recebi hoje fotos, né, de uma comunidade, do professor levando cesta básica. Veja, para casa do estudante. Aí você imagina o seguinte, esse estudante que está no limite da sobrevivência nutricional, aí você vai exigir dele que ele faça aula online, que ele tenha internet de boa qualidade, ambiente silencioso. As pessoas estão morando em 2 cômodos, 1 cômodo, no máximo 3, 2, 3 cômodos. Aí uma grande parte, você vai exigir que essas pessoas completem o ano letivo. Eu acho que está errado isso. Eu não concordo. Eu acho que eu não acho adequado. Acho que era importante suspender o calendário. A minha defesa tem sido essa: suspender o calendário, suspender o Enem, assim, o EAD. Veja outra coisa: o Brasil tem 2 milhões de professores de educação básica. Quantos estavam preparados? Eu tenho muitos amigos professores que tiveram agora que se prepararam. Tinha gente que não tinha computador em casa, câmera, né? Essas coisas, né? Então, não tem sentido. Assim, eu, particularmente, sou muito, muito crítico a essa... E sou favorável ao adiamento do Enem. Estou firme nisso. A gente tinha, Renato, eu acho que se tem mais perguntas, se tiverem perguntas, vocês podem colocar aí no chat, certo? Ou na sala de vídeo que vocês estão assistindo também. O MetroPob, quando fez essa pesquisa, em março, ele elaborou algumas recomendações naquela época, certo? Isso em março ainda, para que eram pedidos relacionados muito com a comunidade
que a gente estava presente. Então, a gente ouviu Fortaleza, a região de Santa Maria, como também ouvimos Mossoró, no Rio Grande do Norte, Apodi, e também umas cidades de Mata Grande, em Alagoas, capital, Rio de Janeiro. E tentamos, naquele período, ter pelo menos 8 proposições que a gente recomendava ao poder público, né? E vai aparecer aqui as recomendações, Renato, e aí eu vou lendo para ti, certo? Se quiser fazer algum comentário, que a gente traz essas recomendações aos deputados, a vereadores, a deputados federais também. Eu quero ver, sim. Se você puder mandar por WhatsApp, agora eu leio. Nós vamos mandar por WhatsApp também, preparando, e vamos adicionar outras recomendações que naquele período a gente não tinha sentido ainda, como, por exemplo, o aumento da violência. A gente teve dificuldades, às vezes, em alguns momentos, com a entrega de produtos como visão mundial, por conta da violência. No Rio de Janeiro, por exemplo, no nosso caso, Ceará, no Rio de Janeiro, teve uma operação policial em meio à entrega de materiais, se você tem uma ideia. Como é que você faz a entrega de cesta básica e parece que é uma operação que não pode ser adiada, não pode ser feita em outro momento, com toda a violência que a gente tem sentido. Então, eu vou pedir para o Ed Inglês colocar as recomendações aqui, que vão aparecer aqui, e aí vai comentando rapidamente um por um, né? Já temos mais de 50 minutos de live, porque eu esqueci rápido, né? Vamos. A primeira era facilitar o acesso à renda emergencial para o Banco Público Federal para todas as pessoas mais vulneráveis. Aí, em março, a gente já sentia que se aprovado, não chegaria para todos também. Então, a gente pedia que os deputados criassem mecanismos, e a gente queria ter mandado isso para o governo federal, mas o governo federal não temos uma porta aberta de diálogo com o governo federal, mas essas eram as minhas recomendações, que chegassem a todos. O morador que está em situação de rua, aquela pessoa da situação de rua, para as pessoas que estão na periferia, que não têm acesso à internet. Nós chegamos a montar grupos, doutor Renato, nas comunidades, para poder ajudar as pessoas a acessarem o aplicativo, usando celulares, para poderem elas acessarem, terem acesso a esses recursos também. Elaboramos até um folder explicativo, vou compartilhar contigo depois no Facebook, sobre o auxílio emergencial para essas pessoas também, como é que acessava ele. A segunda, Renata, era a implementação das ações de apoio aos comerciantes locais, com linhas de crédito e suspensão de cobrança de impostos, enquanto durar a pandemia. Então, isso é fácil de fazer, esses comerciantes locais, não é uma medida tão difícil. Foi implementando algumas questões relacionadas ao governo federal, mas que não chegam ao comerciante local, que é a pessoa mais simples, que está dentro da periferia, ao trabalhador informal também. Terceira era incentivar os canais de comunicação comunitária para informar sobre a importância do isolamento social e criar uma rede de solidariedade para apoio aos grupos de risco. A gente tem discutido sobre isso, sobre esses canais de comunicação local. A gente crê que precisamos apostar neles, nesse diálogo, adolescente, jovem, dentro da comunidade, conscientizando da comunidade sobre a importância do isolamento social. E hoje a gente tem conversamos com a ONG Viva Rio, certo? Com médicos que estão integrados no movimento com a Viva Rio, que começou no Rio e em São Paulo, vem trazer aqui no Nordeste também, para a gente perguntar, sugerir, na verdade, outras recomendações, como, por exemplo, o que eu faço com as pessoas que estão no estado intermediário da infecção? Elas não estão indo para a UTI, não precisam, não estão assintomáticas, estão com alguns sintomas, e precisam ser cuidadas antes que cheguem à UTI, né? Para que não vá para a UTI também. Então, precisamos de espaços dentro das comunidades, das periferias, para poder cuidar dessas pessoas e evitar que elas cheguem à UTI. É um hospital de campanha? Pode ser. É um espaço voltado para acolher essas pessoas. A gente vai discutir isso amanhã ainda com um grupo de médicos, certo? Adolescentes e grupo de médicos. Bem interessante, né? E a gente está apostando muito nessa mobilização com adolescentes e jovens que estão na comunidade e que têm acesso à tecnologia em alguns momentos. Legal. 4, a gente tinha garantir o acesso a materiais de higienização aos moradores das comunidades, porque na pesquisa eles não tinham acesso, porque era tudo para poder comprar. Ou não tinha para vender, ou não tinha o recurso, o dinheiro para poder comprar esses materiais de higienização, certo?
Eu fiz uma emenda sobre isso também, esqueci de dizer, que garantir que a saúde disponibilizasse, em especial para a população mais vulnerável, material de higiene. Acho que tinha isso. As pessoas não têm sabão, mas vão falar, né? É isso, como é que vai poder se higienizar? Tem água, às vezes. Não tem água. É um dos pontos também. Deixa eu ver se é o 5 aqui. Garantir o acesso à água potável durante o maior número de semanas. Isso é interessante a pesquisa, Renato, porque tem lugares que não tem abastecimento de água potável. Como é que eu vou fazer higienização se eu não tenho água? Certo? Então, a gente pediu que... Mais ou menos, pouco menos da metade, 47% de Fortaleza não tem esgoto. Não tem esgoto. Então, já é um dos casos preocupantes. O sexto, realizado normalmente com as lixo nas comunidades, oferecendo aos trabalhadores das empresas responsáveis pela coleta de lixo urbano equipamentos de proteção individual. Os adolescentes perceberam que a coleta estava acontecendo, mas as empresas não estavam oferecendo todo o material, todos os equipamentos de proteção individual para esses colaboradores que estavam trabalhando, que estão no front também. É preciso cuidar deles para que eles não venham ser contagiados com coronavírus. 7. E garantir o acesso à informação sobre locais de atendimento em caso de suspeita de infecção do coronavírus, que a gente tem feito. A informação precisa chegar para onde eu vou, onde eu estou indo, tenho acesso a esses equipamentos de saúde. A gente está na crise enorme, né? Um mês atrás, a gente dizia que as pessoas tinham que procurar a UPA. Hoje não adianta procurar a UPA, porque ela vai estar lotada. Por isso que a gente está debatendo sobre esses espaços de acolhimento dentro da comunidade, que eles possam estar dentro da comunidade, ter um espaço de acolhimento dentro da comunidade. E a 8ª era garantir os equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde, que estão dentro das comunidades mais vulneráveis. A gente recebeu, por parte dos adolescentes, que os postos de saúde só funcionavam. Eles foram lá, verificaram, mas que os profissionais não tinham equipamento completo. Eles podiam ser infectados nesse atendimento. Então, precisava olhar para esses profissionais de saúde se eles estão recebendo todos os equipamentos possíveis para realizarem seu trabalho. Então, essas eram as nossas recomendações iniciais. A gente está agora atualizando para colocar as recomendações sobre violência, o que aumentou a violência contra meninas, principalmente. A gente tem feito uma campanha junto com a Plan Internacional, que chama-se Quarentena Sim, Violência Não, apoiando a campanha local também do Fórum de Mulheres, que tem feito, e o Fórum Popular de Segurança Pública, né, também colocado sobre isso. E a gente quer uma atenção sobre essas questões relacionadas à violência, somente com as meninas também. O número de homicídios tem aumentado muito nesse período, vários relatos de confrontos, relatos de falta de atendimento e de apoio a essas famílias. Então, esses são os pontos que a gente tinha colocado como recomendações aos parlamentares. Eu tenho muito acordo com todas elas, né? Tenho total acordo, tenho total acordo. Agora, eu queria só tocar um aí que você colocou, essa questão da violência, né, e dos feminicídios. Veja, olha que loucura isso, né? Ontem eu estava numa live com o Marista exatamente sobre violência sexual, porque dia 18 de maio é o Dia Nacional de Combate à Violência Sexual, né? Sim. E muitas vezes a violência se dá no ambiente de coabitação, né? E agora você aumenta a vulnerabilidade da pessoa à violência. Então, assim, é de fato uma situação, né, cruel demais. Nós temos que colocar o tema, né, da violência de gênero no centro da sociedade brasileira. A sociedade brasileira, né, não pode vetar o debate sobre gênero na escola, né? É muito importante. As meninas estão morrendo, né? Estão morrendo muito, né, em razão de que os seus corpos são muito mais vulneráveis à violência que se dá nos territórios. E aqui no caso do Ceará, não sei os outros estados que estão vendo a gente, nós estamos no meio de uma disputa das organizações, né, armadas, os grupos armados, né, as chamadas facções. E quem mais tem morrido são os adolescentes. Eu estou com os dados aqui, enquanto a gente falava, eu pedi, né, para a equipe lá do comitê me passar os dados até o dia 25 de abril. A gente vai lançar esse documento, mas eu dou aqui, né, logo um furo aqui para vocês. Nós estamos com todos os dados relativos à CVLI durante a quarentena, né?
Ó, você teve, em relação a 2019, você tem um aumento aí de 106% na população em geral e 220% na população adolescente. Ou seja, 220% de aumento, exatamente nesse mesmo período, comparando com 2019. Né? Então, é um dado muito gritante do número de adolescentes assassinados. Né? Nós tivemos agora, até dia 25 de abril, né? Ó, eu estou aqui, 278 casos de assassinato de adolescentes, né, do dia 1º de janeiro ao dia 25 de abril. 90%, né, homens, né, meninos, e portanto 10% aí meninas, bastante concentrado em Fortaleza, né? Sim. Então você tem aí uma situação muito, de fato, muito grave, muito grave, né? Gravíssimo. São números assim, muito tristes, porque a gente falava no ano passado que a redução de homicídios não era uma política, não era fruto de uma política pública sustentável de segurança. Não, se você for ver, assim, esse ano morreram 2,37 adolescentes por dia. É um dado esclarecedor da gente. Não, assim, eu fico assim, eu fico, sei lá, não tem nome que eu sinto, assim, um negócio assim, entre uma sensação de indignação, mas ao mesmo tempo de, sabe, de melancolia e junta tudo, é um negócio terrível. Renato, a gente está terminando, quero agradecer, certo? Vamos enviar as recomendações para ti via WhatsApp, via e-mail. Aí, certo? Eu te agradeço sempre a tua disponibilidade em escutar, em conversar com a gente. Essa conversa ela foi gravada no YouTube do Meta Pop, né? E as pessoas podem acessar e podem se informar. Tivemos várias conversas aqui sobre diversos temas com o pessoal. Os adolescentes e jovens do Mundial têm participado muito desse período. Semana que vem vamos escutar, pessoal, a Isolda, que é deputada estadual em Conheço mais. Norte, pronto. Conheço mais, mande meu abraço para ela. Eu e ela fomos da mesma a gente foi da mesma organização política há 20 anos atrás. Nossa! Também é uma parceira sua, que é a Mônica Francisco. Também, vamos escutar com ela. Vamos escutar na semana que vem também. Isso, ela estava disponível, uma parlamentar excelente. A gente tem muita gente boa no parlamento, a gente fala sobre isso, né? Olha, deixa eu dizer uma coisa, né, também, hoje a gente vai soltar um videozinho com vários depoimentos de líderes religiosos, de muitas religiões, defendendo o isolamento, porque está tendo uma pressão muito grande aí para flexibilizar o isolamento, né, de um determinado grupo religioso, de determinados grupos religiosos. Então, assim, tem outros grupos religiosos, eu sei também que você há de concordar, então tem uma fala aí muito importante que é o fique em casa, né? Fique em casa. Inclusive, na Visão Mundial, que trabalha com igrejas, tem apoiado e pedido também a todos os líderes religiosos e pastores que permaneçam em casa, né? A gente tem uma questão muito grande midiática com muitos grupos religiosos que têm ido à mídia, têm acesso à mídia, que dá a entender que todos os religiosos querem voltar aos seus cultos, mas temos um grupo enorme de pastores que não têm acesso à mídia, de pastoras, que têm dito, fique em casa, a gente faz tudo por aqui, a gente faz online. Tem pastores que nunca usaram a internet, gente, que estão gravando vídeo no WhatsApp e mandando para os membros da sua igreja para poderem ficarem em casa e falar, tá aqui o culto. Teve uma igreja que aprovou uma resolução, né, de praticarem a Santa Ceia em casa, online. O pastor está online aqui na casa dele, abençoa o pão, e lá o pão está abençoado na casa também, faça a Santa Ceia, mas não venham para a igreja. Vocês são a igreja, aí tem cuidado aí. Tem um número enorme de igrejas que têm aberto as suas portas. Tem uma igreja aqui em Fortaleza, a primeira IPI de Fortaleza, da Seria Independente de Fortaleza, que abriu as suas portas junto ao Pequeno Nazareno e tem acolhido um chamado, acho que é banho alguma coisa, banho digno, e dá de material de higiene, muito legal. Então, essas iniciativas muito boas. Então, gente, obrigado, Renato, obrigado para quem ficou esse tempo com a gente. A gente não respondeu todas as perguntas, eu acho, mas depois a gente responde todas.
você pode enviar aí para o Renato também, até super disponível, para poder atender. Manda aí, rede social. Eu tenho Instagram, Facebook, Twitter, e-mail. Tem aí, manda aí que sinal de fumaça, a gente está ligado 24 horas. Então, muito obrigado, gente. Até mais, gente. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.